Alô pessoal, vamos dar prosseguimento à disciplina de Sistemas Digitais 2. Nosso assunto de hoje é a expansão de memória. Na maioria das aplicações, a capacidade requerida de memória e o respectivo tamanho da palavra nem sempre são alcançados utilizando um único chip. Além disso, necessita-se de memórias de diferentes tipos e tamanhos conectados ao mesmo barramento do sistema. Sendo assim, é possível fazermos a expansão do tamanho da palavra, que seria o número de bits de dados. Vamos observar que a partir de memórias 16x4, nós podemos fazer uma expansão de dados, obtendo uma memória 16x8, ou seja, mantivemos o mesmo número de entradas e duplicamos o número de saídas. O mesmo pode ser feito com relação aos endereços. Nós vamos aumentar o número de endereços de memórias. Para fazer essa expansão, podemos associar essas memórias de tal forma que vamos obter uma memória de 256 endereços por 4 bits de saída. O número de bits de dados permaneceu o mesmo da memória original, entretanto, o número de bits de entrada ele duplicou, gerando assim um total de 256 endereços de entrada. A partir destas expansões, é obtido um módulo de memória. Este módulo de memória, na prática, é a combinação de chips de memórias ou blocos de memórias de capacidade inferior. A partir dessas expansões, é obtido um módulo de memória. Este módulo de memória, que na prática é uma combinação de chips de memória ou blocos de capacidade inferior, que será visto pelo sistema como um único chip ou um único bloco de memória. A expansão do tamanho da palavra consiste em aumentar o número de bits no barramento de dados. Para isso, basta conectar todas as linhas de endereço das memórias, no caso R0 e R1, que compõem o módulo, assim como as linhas de controle CS e RW, e definir em qual memória estarão os bits mais significativos. Neste caso em específico, nós selecionamos a RAM 0, que ela irá compor a parte mais significativa no nosso barramento de dados. Com isso, nós vamos ter a nova memória definida com RAM 0, representando os bits mais significativos, de D4 até D7, e a RAM1, os bits menos significativos, compondo assim uma memória 16x8. Aqui está o diagrama do nosso CI de expansão de memória. A expansão da capacidade de endereço consiste basicamente em aumentar o número de linhas de endereço. O primeiro passo é conectar pontos comuns no barramento de dados às linhas de dados das minhas memórias, RAM 0 e RAM 1. Observe que a saída IO0 da RAM 0 está conectada à linha D0 do barramento e a saída IO0 da memória RAM 1 encontra-se conectada ao mesmo tempo. O próximo passo é conectar a um ponto comum as linhas RW das duas memórias. E a este ponto nós vamos criar um terminal, que será o terminal RW. O último passo para o procedimento da expansão da capacidade de endereço é definir qual memória corresponderá aos endereços mais significativos. Observe que para fazer este procedimento é necessário inserir uma nova linha de endereço no barramento de endereço e uma respectiva lógica de decodificação que irá garantir tal comportamento. Vamos avaliar a linha A4 em nível lógico 0. Colocando 0 na linha A4, o CI de memória que será habilitado será o CI da RAM 0, uma vez que o chip select é em nível lógico baixo. Consequentemente, ao passar pela lógica de inversão, o CI RAM 1 será desabilitado. Por outro lado, ao colocarmos nível lógico alto na linha A4, o CI de memória RAM 0 ficará desabilitado e, por consequência, ao passar por essa lógica de inversão, será habilitada o CI da RAM 1. Então, sendo assim,
o CI RAM0 será responsável por fornecer as informações dos endereços mais significativos deste meu bloco de memória, enquanto o CI da RAM0 irá fornecer os endereços menos significativos deste meu novo bloco de memória, ficando assim a faixa de endereços de 000 a 01FF para a RAM0 e de 1000 a 1111 para o CI da RAM1. Agora passamos a ter um CI com 32 palavras e 4 bits de dados em cada um dos endereços. Na prática, como são utilizados diversos CIs de memória, utiliza-se um decodificador para a geração do sinal chip select dos CIs de memória. Neste caso, podemos observar que a entrada do decodificador está conectada às linhas de endereços mais altas do barramento. E as saídas do decodificador, elas serão as saídas que irão habilitar cada CI de memória individualmente. E as linhas mais baixas do barramento de endereço estarão conectadas diretamente aos CIs de memórias, as suas respectivas linhas. Observe que neste caso temos da linha A0 à linha A10 em todas as memórias conectadas diretamente ao barramento, sem passar pelo decodificador. Vamos avaliar neste exemplo o que aconteceria quando a CPU colocasse o endereço 000 no barramento de endereço. Neste caso, as linhas A11 e A12 que estão conectadas à entrada do meu decodificador, selecionaria a saída 0 do meu decodificador, habilitando apenas o CI PROM 0. Consequentemente, a faixa de endereços da memória PROM 0 vai do endereço 000 ao endereço 7FF, porque as linhas de endereço de A0 a A10, como destacadas aqui nessa tabela, elas estão conectadas diretamente no CI de memória. E as linhas de A11 e A12 que irão selecionar essa memória, que estão conectadas na entrada do decodificador. Sendo assim, se A0 e A12 encontram-se em nível lógico baixo, qualquer endereço dentro desta faixa definida, que é de 000 a 07FF, serão pertencentes à memória PROM 0. Vamos avaliar um novo exemplo. Suponha que a CPU colocasse, neste momento, o endereço 0800 no barramento de endereço. Neste caso, teríamos das linhas A0 a A10, nível lógico baixo, e na linha A11, nível lógico alto, na linha A12, nível lógico baixo. Sendo assim, no decodificador, seria selecionada a saída 1, que por consequência habilitaria a PROM 1 e desabilitaria as demais PROMs. Neste caso, a PROM 1 será responsável por fornecer as informações para o barramento de dados. Analisando agora a faixa de endereços, sempre que na linha A11 tivermos nível lógico alto e na linha A12 tivermos nível lógico baixo, a PROM 1 será responsável por colocar as informações no barramento de dados, pois das linhas A0 a A10 estão conectadas diretamente no seu barramento de endereços. Então, a faixa de endereços que a PROM 1 será responsável para fornecer informações para a CPU será a faixa que começa em 800H até FFFH. Expandindo essa ideia para as demais memórias, avaliando a decodificação de cada uma delas, esta seria a faixa de endereço obtido para cada memória do nosso sistema, gerando um módulo de 8K por 8, que abrange a faixa de 0000 a 1FFF. É extremamente comum utilizarmos
CIs de tipos e tamanhos diferentes num mesmo sistema microprocessável. Por que isso se faz necessário? Observe que neste exemplo agora temos uma PROM 0, uma PROM 1, uma RAM e uma EPROM. O que nos leva a essa situação? Primeiro, uma memória não volátil, como no caso das memórias PROM e também memórias flash, elas são utilizadas para armazenar instruções, os códigos do nosso programa. Já uma memória volátil, como uma memória RAM, qual o papel dessa memória? Ela é uma memória de leitura e escrita que serve para armazenar as nossas variáveis de programa, ou em sistemas de computadores também serve para execução de programas temporários. E a memória EEPROM, ou também memória flash, são utilizadas para guardar dados que podem ser alterados, sim, mas eventualmente, não com grande frequência, mas são dados que não podem ser perdidos. Normalmente são utilizados para configurar o nosso sistema. Como observamos, nos exemplos estudados, cada tipo de memória apresenta uma faixa de endereço. Entretanto, até agora utilizamos só memórias de tamanhos iguais. O que aconteceria, igual é apresentado neste exemplo, quando surgir uma memória cujo seu tamanho de endereçamento é diferente das demais memórias? Vai acontecer uma situação denominada memória refletida. Vamos avaliar tal situação. Para simplificar o problema, vamos imaginar que todas as memórias tivessem o mesmo tamanho e este tamanho fosse de 8K, ou seja, todas as memórias tivessem 8K de memória. Este seria o mapa de memória relativo a essa situação. A PROM 0 indo do endereço 000 a 1FFF, a PROM 1 indo do endereço 200 até 3FF, a RAM começando em 400 indo até 5FF e a EPROM de 600 até 7FF. Isto se a memória EPROM também tivesse 8K, mas não é o caso. Vamos observar o que acontece nessa situação. Neste caso específico, observe que as memórias PROM 1, PROM 0, PROM 1 e RAM têm 8K de memória, então vão ocupar as respectivas faixas mostradas anteriormente. Já a memória EEPROM vai apresentar uma característica específica, ou seja, ela terá 4 faixas de endereços que corresponderão a uma mesma região interna da memória. Por que isto ocorre? Porque se nós observarmos agora, as linhas que estão conectadas diretamente ao CI de memória, para as 3 memórias de 8K, elas vão da linha A0 à linha A12, ou seja, 13 linhas de endereço. Entretanto, para a memória EEPROM, nós temos apenas 11 linhas de endereço conectadas, pelo fato da sua entrada disponibilizar apenas 11 linhas de endereço. Ela vai de A0 a A10, enquanto as demais memórias vão de A0 a A12. Sendo assim, vai ocorrer a seguinte situação. Quando a CPU selecionar o endereço 6000, ela vai acessar o primeiro endereço da memória EEPROM. Mas esse mesmo conteúdo de memória também será acessado para o endereço 6800, 7000 e 7800. Pois quando esses endereços são acessados, as duas linhas de A11 a A12 não estarão presentes nesta memória, elas serão irrelevantes. Agora vamos avaliar a hierarquia das memórias e suas aplicações dentro de um sistema microprocessado. Aqui temos um diagrama onde são aplicados os diversos tipos de memória. Nesta pirâmide, onde apresentamos a hierarquia das memórias, nós observamos
que a base representa memórias de mais baixo custo, de mais baixa velocidade, mas com a capacidade elevada de armazenamento. Nesta faixa encontram-se estas memórias aqui listadas, que são as memórias flash de SSD, discos magnéticos, discos ópticos. Já na camada acima desta pirâmide, encontramos as memórias de dados e programas temporários do nosso sistema, que são as memórias dinâmicas, são as DRAMs. Lembrando que essas memórias necessitam sofrer atualização mesmo com o circuito energizado. Encontramos a memória cache, que utilizam circuitos de memórias RAM estáticas. A memória cache permite o acesso às informações com maior velocidade que as memórias RAM dinâmicas. Normalmente, as informações contidas nas RAM dinâmicas são passadas a priori para as memórias RAM estáticas, garantindo uma maior velocidade de acesso pela CPU. E no topo da nossa hierarquia, onde encontramos as memórias de mais alto custo, de mais alta velocidade, encontram-se os registradores. Registradores são memórias que estão internamente à CPU. Nos dispositivos atuais, também encontramos memórias caches dentro da CPU, não só registradores. Por fim, o nosso pequeno questionário para que possamos avaliar o que foi apresentado nesta aula.